Olá, senhores. Professor Marlon, professor de Biologia falando. Tranquilo, pessoal? Espero que todos estejam bem. Então, vamos aqui fazer a nossa revisão, né? Fazer o gabarito comentado da questão número 1, fazendo uma revisão de parte aqui da matéria de citologia. Beleza? Então, a questão número 1 fala o seguinte. Ele menciona aqui para você que, vou botar aqui bonitinho, ó, no esquema abaixo, as organelas presentes no citoplasma apresentam-se numeradas. Beleza. Então, o que você obrigatoriamente tem que lembrar de citologia? Que existem tipos de célula. Lembra? Você vai ter dois tipos de célula. Você vai ter a chamada célula procarionte, cujo único exemplar está presente no reino Monera. Legal? Lembra disso aí? Ó? Então, você vai ter somente a bactéria e a cianobactéria como exemplares de procariontes. Cianobactéria, beleza? Como únicos exemplares de procariontes. Então, quando eu olho essa célula aqui ao lado, eu com certeza sei que ela não é uma célula procarionte. Por quê? Porque ela é procarionte. Porque você lembra que a célula procarionte é aquela célula, vou botar aqui em vermelho para vocês, ó, ela não apresenta núcleo, lembra? Por que ela não tem núcleo, Marlon? Porque ela não tem a chamada carioteca ou membrana nuclear. Lembra disso aí? Então, essa célula procarionte, ela vai ter um material genético solto e disperso no citoplasma. Lembra disso aí? O que mais? E ela não apresenta as organelas aí mencionadas, que são as organelas aqui, ó. Organelas membranosas. Você não vai ter a presença de organelas membranosas. A célula procarionte, ela vai ter o que no citoplasma? Somente aí, ó, a presença do ribossomo, tá legal? E a presença do que? Do chamado plasmídio. Então você vai ter o ribossomo e você vai ter o plasmídio, logicamente, além do DNA circular, beleza? Então você vai ter o que? Somente o ribossomo e o plasmídio. Então, de maneira bem simplesinha, se você lembrar aqui só um pouquinho comigo e fizer aqui, por exemplo, ó, um esqueminha de uma célula procarionte, ó, bem simplesinho aqui fazer com vocês, ó, bem simplesinho. Eu botei aqui, ó, essa parte primeiro preta que eu coloquei, que seria a membrana plasmática. Eu não vou esquecer que a célula procarionte, ó, em azul, ela apresenta aqui, ó, a parede celular, tá legal? Ela vai ter a presença da parede celular também. Então, além da membrana plasmática, você vai ter a parede celular e você vai ter aqui, ó, internamente uns pontinhos, tá? Esses pontinhos seriam quem? O ribossomo, os ribossomos. Lembra? Qual é a função do ribossomo? Síntese proteica. E você vai ter aqui, ó, vou fazer em vermelho, um círculo maiorzinho, que vai ser o chamado DNA circular, né? É o DNA que vai ter todas as informações. E aqui, ó, em verdinho, eu vou fazer o círculo menor, que corresponde a quem? Corresponde ao chamado plasmídio. O que é o plasmídio? É o DNA extra que algumas bactérias vão apresentar. É um DNA que vai ter informações também, só que informações relacionadas à resistência. Resistência a quê, Marlon? Resistência a antibiótico, resistência a enxaguante bucal, resistente àquele sabonete bactericida, tá legal? Então esse plasmídio vai ter informações relacionadas à defesa, então é importante para a bactéria com relação à defesa, beleza? Tu vê aqui, ó, eu sei que aqui é um esqueminha bem simples que eu fiz, mas ele é muito mais simples, né, do que você teria numa célula, como a célula aqui da questão, que seria então uma célula eucarionte. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, primeiro tópico aí, lembrando, vamos continuar. Agora, não esqueça, né? Você vai ter um outro tipo de célula, que é o da questão, que vai ser a célula eucarionte. Aí, nessa célula, você encontra indivíduos pertencentes ao reino protoctista, tá legal? Aí vou colocar aqui para vocês, ó, protoctista você teria quem? Teria as algas e protozoários, legal? O que mais, Marlon? Você vai ter o reino fungi, onde você vai encontrar quem? Classicamente os fungos aí presentes, suavezinho. Vou botar aqui de novo, ó, outro reino, reino planteiro.
vou colocar basicamente plantas, tá? Depois, em outras questões, a gente melhora a explicação. Mas que seriam as plantas, né? Seriam briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Tudo bem? Então, vou botar aqui de maneira simples, tá? Para o vídeo também não ficar tão longo, somente como plantas. E, finalmente, o nosso reino, que é o reino animaliar, onde você encontra quem? Encontra os animais. Lembrando que em futuras questões a gente melhora a explicação disso, tá? Mas quem são os animais? Lembra? Ó, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, artrópode, molusco, equinoderma e o último filo a qual nós pertencemos, né? Que seria quem? O filo dos cordados. Tranquilo? Então, uma lembrancinha aí do que seria uma célula eucarionte e uma célula procarionte, características principais, e os reinos, né, em que você teria tais células presentes. Tranquilo, pessoal? Primeira parte, então, tranquilinha. Agora, vamos lá. Vamos aqui ver a questão. Então, a questão, o que você consegue, por exemplo, salientar bem? Ó, aqui você vai ter a presença da membrana plasmática. Opa! Eu só vejo membrana plasmática. Marlon, não estou vendo parede celular. Perfeito. Se você só vê membrana plasmática, você não vê a presença de parede celular, com certeza isso aqui é uma célula eucarionte, mas é uma célula eucarionte animal. Legal? Por que não seria vegetal? Porque a vegetal você não vai ter o quê? Desculpa, porque na vegetal você teria, né? Na vegetal você teria a presença da parede celular. Na animal não. Na animal você não vai ter a parede celular. De novo, ó, você só tem aqui a presença de quê? A presença da membrana plasmática. Perfeito. Agora vamos às estruturas. Eu tenho aqui, ó, visivelmente o núcleo, tá legal? Ó, aqui você tem a presença do núcleo. Toma muito cuidado que esse ponto escuro aqui, ó, dentro do núcleo, não é o núcleo, né? Esse ponto escuro aqui, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá, vai ser quem? Vai ser o chamado nucleolo. Núcleo é tudo delimitado pela linha vermelha que eu fiz. O nucleolo é essa região mais escura. Esse nucleolo é nele que o ribossomo vai ser formado, tá? Então o ribossomo vai ser formado nele, no nucleolo. Perfeito. O que mais vou prestar atenção aqui no desenho? Observa que a estrutura 2, tá? Eu tenho essa aqui de cima, beleza? Ó, eu tenho essa estrutura 2 aqui de baixo. Ela sempre vai estar próxima ao núcleo. E como nós já mencionamos, procarionte não tem núcleo, não tem carioteca. A célula eucarionte tem núcleo porque ela vai ter o quê? A presença da carioteca. Então, sempre próximo à carioteca, o que você vai ter? A presença do RE, retículo endoplasmático. Sempre, 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 sempre. Então, número 2, sempre próximo ao núcleo, sempre próximo à carioteca, a presença do retículo endoplasmático. Aqui em cima, eu tenho ele com nada, e aqui embaixo, eu tenho ele com a presença da estrutura 6. Opa! Se aqui ele não tem nada, é o retículo endoplasmático liso. Se aqui tem algo aderido a ele, eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso. E eu lembro que esse algo preso a ele vai ser quem? Vai ser o ribossomo. Lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele apresenta ribossomos aderidos à sua estrutura. Legal? Então, já matamos aqui a 2. Beleza. Vem para cá, vem aqui para agora aqui para o lado esquerdo. Número 1. Número 1, classicamente, quem você vai ter? A famosa mitocôndria, que você lembra que é uma organela que apresenta o seu próprio DNA, lembra disso? Além do DNA nuclear, que é formado por 50% material genético que vem do pai, 50% material genético que vem da mãe, lembra disso aí, ó? Então, células humanas, núcleo com 46 cromossomos. 23 cromossomos obrigatoriamente vem do pai, os outros 23 da mãe, 50-50. O DNA mitocondrial não. Você lembra que o DNA mitocondrial ele vai ser o quê? 100% de origem materna.
Ele tem DNA, alimenta a mitocôndria, né? Mas 100% o quê? De origem materna. E a mitocôndria, ela vai ter o quê? Ribossomos na sua estrutura. Lembra? Dentro da mitocôndria também tem ribossomos. Sempre com a mesma função, né? Sempre com a função de síntese proteica. Então não interessa se é ribossomo dentro da mitocôndria, ribossomo aderido ao retículo, ou até mesmo livre no citosol, como você encontra em eucarionte, como nos próprios procariontes, esse ribossomo vai produzir proteínas. De maneira bem simplesinha, sempre vai produzir o quê? Proteínas. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui lembrando o conteúdo. Essa mitocôndria, por ter seu próprio DNA, por ter seu próprio ribossomo, lembra, acredita-se que a origem dela é a famosa teoria da endossimbiose. Marlon, o que é endossimbiose mesmo? É aquela teoria que diz que a mitocôndria foi uma bactéria, né? Vamos colocar assim, a mitocôndria foi uma bactéria primitiva. Foi uma bactéria primitiva que foi fagocitada por seres eucariontes. Então a mitocôndria foi uma bactéria, foi um procarionte primitivo que foi englobado, foi fagocitado por seres eucariontes. Então é a famosa teoria da endossimbiose. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja lembrando desse conteúdo, tá legal? Aqui, ó, número 3. O número 3 são bolsas achatadas, bolsas empilhadas. O número 3 é o famoso o quê? Complexo de Golgi. Tá legal? Ó, número 3 é o complexo de Golgi. Aí, o complexo de Golgi, ele vai ter umas vesículas, tá vendo? Ó, umas bolinhas aqui, ó. E essas bolinhas dão origem a essas vesículas maiores. Essa vesícula maior, geralmente em aula, o que o professor faz, o que eu mesmo faço? Um círculo com pontinhos dentro. Esse aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o tal do lisossomo. Lisossomo, que é uma organela que produzida pelo próprio complexo de Golgi, tá? E o número 5 são os túbulos aqui, ó, são os túbulos. Em aula, geralmente eu faço algo bem mais simples, ó, eu faço como se fosse um L, mas também são os túbulos proteicos que formam essa estrutura. Esses túbulos aqui, ó, vão ser quem? Vão ser os chamados centríolos. Show de bola! Matei aqui as organelas, falei das estruturas, tudo bem. Agora eu tenho que saber qual é a função de cada uma delas, para que eu possa responder a questão. Então, vamos lá. Retículo endoplasmático rugoso. Ele tem ribossomo? Tem ribossomo. Então, a função dele, como eu disse, síntese de proteínas. Síntese de proteínas. Essa vai ser a função do rugoso. Por quê? Ele tem ribossomo presente. Marlon, o liso não tem ribossomo. Show! Se o liso não tem ribossomo, ele vai produzir proteínas? Não. Ele vai produzir o quê? Vai produzir lipídios. Síntese de lipídios. É a função do liso. Além disso, se você lembra, ele participa da detoxicação. Marlon, o que é detoxicação mesmo? Ele vai metabolizar substâncias tóxicas. Lembra disso? Então, lembra, o fígado é o órgão do nosso corpo que mais sofre ao metabolizar substância tóxica. Beleza? Como, por exemplo, o álcool. Então, o fígado, as células hepáticas, vão ser ricas em retículo endoplasmático liso. Para quê? Para que possam fazer a metabolização, diminuir a toxidez do álcool, por exemplo. Tudo bem aí? Ó? Já fizemos duas. Agora aqui, ó, centríolo. Qual é a função do centríolo? O centríolo ele vai fazer a formação de cílios e flagelos, tá? Formação de cílios e flagelos. E ele também participa da divisão celular, que você lembra que pode ser a mitose, como pode ser a meiose. São os dois tipos de divisão celular que você vai ter. Vamos escrever errado aqui, ó. Meiose. São os dois tipos de divisão celular que você vai ter. Então ele forma cílios e flagelos e participa da divisão celular. Se você não está lembrado, ó, cílios e flagelos, na grande maioria dos casos, são estruturas de locomoção. Então vou pegar aqui como exemplo só o flagelo. Esse flagelo presente onde? No gameta masculino, que vai ser o espermatozoide. Fator de locomoção.
Show, galera? Tranquilo aí? Espero que todo mundo esteja entendendo, tá? Agora vamos continuar. Por exemplo, aqui, ó, lisossomo. O que o lisossomo faz? Ele vai fazer a chamada, ó, digestão intracelular. Ele vai digerir partículas que entraram na célula, por exemplo, por fagocitose. O lisossomo, ele contém enzimas digestivas para degradar essa bactéria, por exemplo, que foi o quê? Fagocitada. Tranquilo aí? Aqui, ó, mais uma, complexo de Golgi, que é a penúltima. Função, vai fazer o armazenamento e secreção. Complexo de Golgi, qual é a função dele? Armazenamento e secreção. Então, se você lembrar, galera, da aula aí, ó, a proteína produzida pelo rugoso, né? Essa proteína vai para o complexo de Golgi, é armazenada para depois ser secretada, como por exemplo saliva, né? Saliva contém enzimas, proteínas digestivas. O que mais? O retículo liso produz o quê? Produz lipídios que vão para o complexo de Golgi. Aí no complexo de Golgi esse lipídio ele é armazenado e secretado, como por exemplo o quê? Hormônios sexuais, testosterona, estrogênio. Os hormônios sexuais são o quê? De natureza lipídica, tá legal? Mas lembrando, tudo que é produzido pelo retículo endoplasmático liso rugoso vai para o complexo de Golgi, para que possa ser armazenado e secretado. E finalmente, nós vamos ter o quê? A mitocôndria. Aí a mitocôndria, ela vai ter função de quê? De respiração celular. Ou seja, a mitocôndria vai ser responsável pela geração de energia, geração de, lembra das 3 letrinhas? ATP. Suave, tranquilo. Então, questãozinha ficou um pouco longa aí, por quê? Porque a gente está tentando fazer uma revisão de grande parte do conteúdo aí, tá legal? Aproveitar a questão para fazer a revisão. Então, pessoal, o que ele quer saber? Vamos lá. Ele quer saber aqui, ó, os processos de armazenamento e secreção. Opa, armazenamento e secreção, eu já sei que é complexo de Golgi. Número 3, na ordem. Fabricação de proteínas. Fabricação de proteínas vai ser quem? Ribossomo. O ribossomo aqui, ó, foi salientado onde? No retículo rugoso. Então vai ser o quê? Vai ser o número 6. E finalmente, digestão intracelular. Quem faz digestão intracelular vai ser quem? O lisossomo. Então vai ser o número 4. Resposta 3, 6, 4, letra C de casa. Rapaziada, espero que tenha sido boa a explicação aí. O videozinho ficou um pouco longo, mas o objetivo, mais uma vez, é que a gente possa fazer o máximo possível de comentário dentro aí da questão e que ajude você a fazer a revisão de outras partes da matéria. Tá legal, pessoal? Grande abraço, até a nossa próxima questão. Tamo junto aí, pessoal. Valeu, valeu!